boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Boca do Lobo, podcast da Alcatel Empreendedora, da SIC. Hoje nós estamos aqui com a doutora Manuela Spaltz, a Luana, nutricionista, e a Samantha Suzin, que é personal. E a gente vai abordar um dos temas mais comentados da atualidade, que é qual o cenário atual da obesidade no Brasil. Para essa conversa, a gente está com 3 profissionais incríveis que falam sobre esse tema e ajudam diversas pessoas todos os dias a superarem a obesidade. E hoje a gente vai estar aqui conversando também sobre como auxiliar nessa situação e o que fazer para combater a obesidade ou, para quem já está enfrentando esse problema, auxiliar também na superação, né? Para começar essa conversa, eu quero trazer uma pergunta que ainda gera muita discussão. A obesidade ainda é tratada como uma falta de disciplina ou já é vista como uma doença, doutora? Então, hoje a obesidade já é reconhecida pela OMS como uma doença crônica e multifatorial. Ela realmente envolve múltiplos fatores, como alimentação, distúrbios hormonais, genética, problemas ambientais, socioeconômico, até problemas de estresse, problemas emocionais do paciente, né? O ambiente onde o paciente é inserido. Então, a obesidade já é considerada, sim, uma doença, porém a gente sabe que ainda existe muito estigma e muito julgamento em cima dessa doença. E ainda é muito visto como uma falta de disciplina e de falta de disciplina desse paciente que tá com a doença. E isso acaba afastando muito o paciente do cuidado e da procura do tratamento, né? O que acaba, na prática, sendo algo ruim, né? Que deveria ser o contrário. Essa pessoa que deveria procurar o ambiente de saúde, procurar a ajuda dos profissionais de saúde, acaba se afastando. E, na prática, a gente sabe que, muitas vezes, não é falta de disciplina ou desregramento desse paciente. É um desequilíbrio do corpo, porque a gente sabe que, como é uma doença multifatorial, muitas vezes não é relacionado única e exclusivamente por uma falta de disciplina desse paciente, né? Então, esse desequilíbrio do corpo, ele acaba gerando um ganho de peso e acaba ocasionando a obesidade e precisa ser visto de forma integral, não só como uma falta de disciplina, uma falta de regramento dessa pessoa isolada, e a gente deve procurar o cuidado, né? Exatamente. Uma pergunta agora. Por que o brasileiro está engordando tanto e tão rápido? Tem a ver com a alimentação, Luana? Exatamente. Como a doutora falou, o que a gente tenta trazer hoje para a obesidade? Ter essa visão integral. Então, assim, a obesidade, ela é multifatorial e é uma doença crônica, né? Foi sendo construída ao longo do tempo. Então, a gente olha fatores genéticos, ambientais, como às vezes essa pessoa passou por um período, né, de estresse, alguma perda na vida dela que levou ela a ter esse ganho. Então, a gente não vai olhar só fator da alimentação, né? Como a doutora falou ali, porque é só a questão de que não é disciplinado ou que não segue a... Exatamente. E por que a pessoa tem esse ganho? A gente sabe que hoje, meu Deus, tu vai na feira comprar fruta. É muito mais caro do que você ir no mercado e comprar um pacote de bolacha. Então, as pessoas hoje, com essa rotina desenfreada, buscam muito pelo fácil, né? Ou comer fora. Eu vejo que hoje se perdeu muito o hábito de cozinhar. Então, se eu quero ter uma qualidade de alimentação, o mínimo que eu posso fazer é fazer minhas próprias refeições, certo? Eu sempre explico para os pacientes, tem como você comer uma ou outra refeição fora? Tem, mas a gente não é a mesma qualidade que tu tá preparando os teus alimentos, né? Então, hoje ter essa visão. A realidade do Brasil, ela não é igual para todo mundo, infelizmente. Então, tem gente que tem acesso a alimentos mais saudáveis e principalmente o fator da proteína, né? A gente sabe que tem um custo alto, elevado. Então, a gente não pode cobrar daquele paciente que ele seja totalmente perfeito, mas levar ele que sim, tem opções de substituição e que ele pode ter uma alimentação saudável sem estar escolhendo sempre o prático. Uma coisa que eu já fiz consulta com nutricionista e é essa porção de fora da realidade. Então, por exemplo, às vezes eu não consigo comer carne 3 vezes ao dia, proteína 3 vezes ao dia. Precisa ser adaptado. Exato. Né? Até porque, assim,
a gente tem que olhar o prato como um todo, Exato. né? É um conjunto. Às vezes a gente tem... Eu falo muito do básico. Vai ter o arroz, o feijão. E isso forma uma proteína completa. Então, a gente olha o todo da alimentação para fechar a proteína. Não só realmente para carne, para o frango, né? Tem sim como ter uma alimentação pautada em vegetais e mesmo assim chegar a bater uma meta de proteína. E o exercício físico, Samantha? Então, nessa área, então, da atividade física, do próprio movimento, a própria rotina, o próprio mundo global, a gente já não tá mais só focado na academia, né? Então, o que acontece? São vários fatores que estão deixando as pessoas mais preguiçosas, né? Então, tipo, não é só falta de exercício. É a questão, escada rolante no shopping, é a questão delivery na porta, que nem a Nutri falou. Essas facilidades a gente nem levanta mais pra, né, trocar o canal da TV. Coisas que uma vez eram mais necessárias, hoje em dia se substituiu por várias outras coisas. Então, o movimento em si, ele se tornou mais... como é que a gente pode falar? Segundo plano, Isso, né? por segundo plano. Então, a preguiça vem, né? Não adianta a gente dizer, mas o que o corpo foi feito para fazer é se movimentar. Então, disso a gente não pode escapar, né? Exatamente. Antigamente a gente tinha que caçar para ter o alimento. Hoje em dia, qualquer esquina Tá na porta. tem um delivery, né? Exatamente. É verdade. Eu também até tenho personal com a Samantha, que ela me ajuda nos meus treinos, né? Isso aí. Mas a gente precisa ver o exercício físico também como uma prioridade no nosso dia. Assim como você levanta, vai trabalhar, você Exato. precisa ir na academia, né? Acho que é um comprometimento consigo mesma. E as pessoas que sofrem da obesidade, eu acredito que tenham uma dificuldade de ver isso como uma prioridade, né? Mas antes de a gente falar de tratamento e rotina e tudo isso, é importante a gente aliar um ponto básico. Doutora, como que a obesidade ela é definida hoje? Então, a gente ainda, né, muitas pessoas ainda verem a obesidade ainda baseado em balança, em IMC. A gente sabe que o IMC e a balança são padrões que a gente utiliza e que a gente ainda tem como um norte, que a gente avalia, né, e que a gente costuma ter a perspectiva de ver nos pacientes, mas a gente sabe que isso não pode ser visto de forma isolada, né? Porque o paciente, às vezes, que tem o mesmo peso, tem composições corporais diferentes, né? Então, há uma realidade de um paciente que tem 65 quilos e a mesma altura, e às vezes o mesmo IMC, com composições corporais diferentes, pode, né, gerar uma obesidade diferentes, que é o que a gente vê na internet hoje, o falso magro, falso gordo, né, que é as obesidades, às vezes, que estão disfarçadas, né. Então, a gente tem que lembrar muito de que, às vezes, esse paciente, ele realmente precisa não só tá com esse olhar para a balança ou para o IMC. Então, por isso que é tão importante a gente passar por essa abordagem multidisciplinar, né? Passar realmente por uma avaliação de um profissional, com um médico, com uma nutricionista, com um personal, para que ele avalie realmente a tua composição corporal, para que se tenha esse olhar multidisciplinar para o paciente e a gente consiga ter essa abordagem e ver se realmente você tá enquadrado numa obesidade, ou se mesmo não estando obeso, você não tem um padrão alimentar ruim ou uma falta de atividade física, porque hoje a gente está falando de obesidade, mas a gente entende que mesmo antes da balança alterar, o teu corpo já pode estar passando por um sofrimento, né? Então, antes, às vezes, da balança ou do teu IMC estarem ruim, às vezes o teu corpo já está num desequilíbrio. Quando a gente está lá numa idade melhor, hoje estamos todos aqui jovens, o nosso corpo vai se adaptando, né? Tem uma tendência muito maior de conseguir se adaptar. Então, a chance de alterar um exame, ou de a balança, ou você sentir algum sintoma, um cansaço, uma dor articular, algum problema, é muito menor. Mas com o decorrer do passar dos anos, se você não ter um olhar para a tua saúde, né, e não só para a estética da obesidade, a chance de você ter um envelhecimento e uma longevidade ruim, né, é muito maior. Então, a obesidade em si, ela é o excesso de gordura corporal. Então, a gente vê
esse excesso de gordura corporal, não só pela balança e pela IMC, mas avaliando multidisciplinarmente esse paciente como um todo, né? O contexto todo, exatamente. Até porque, como a doutora falou, às vezes a gente vai avaliar 2 indivíduos, vamos colocar aqui, com 60, 70 quilos. A composição corporal pode ser totalmente diferente, porque um indivíduo pode ter 70, mas ter um percentual de massa magra muito mais elevado. E aí, se você for levar em consideração só o IMC, a gente sabe que vai dar altíssimo, como se aquele paciente tivesse uma obesidade. E não é real. E não é, porque ele tem uma massa magra mais elevada. Então, eu acho que é exatamente isso. No consultório, a gente sempre tenta levar essa pessoa a entender que o peso na balança não é tudo, mas que a composição corporal é importante, né? Ter uma boa quantidade de massa magra, porque vai deixar aquele metabolismo mais ativo. Então, qual que a gente vê o padrão de quem chega com obesidade? É ter uma massa magra baixa. Porque justamente o que a gente estava falando anteriormente, né? Não enxerga o exercício físico como uma prioridade na vida. Né? Então, a gente tem que tentar levar essa mudança de vida, enxergar não só a medicação, mas ver que é uma tríade, é o conjunto. Tem que ter o exercício, a alimentação, né? O descanso, tudo no conjunto. Isso aí. Então, com relação à academia, quando esse, vamos dizer assim, cliente chega até nós, então, o paciente com obesidade, a gente já tem que olhar de uma forma diferenciada, porque o que acontece? A obesidade, ela já está causando algumas dores, tanto articulares, geralmente joelho, lombar, quadril, tornozelo. Então, essas articulações que sustentam mais o nosso corpo, elas são mais prejudicadas. Então, a gente já olha mais com esse olhar de dar mais autonomia à pessoa do que propriamente somente emagrecer, né? Então, a gente tem que ver a questão de mobilidade, o que vai funcionar para o dia a dia dele, o que ele não tá conseguindo mais amarrar o tênis sozinho. Então, são coisas que não dá para deixar passar, então, porque isso vai incomodando a pessoa. Então, a funcionalidade dele fica comprometida. Então, no exercício, na parte da academia, a gente tenta ver muito mais essa questão da autonomia para ele antes da perca de peso, mas isso acontece como bônus, digamos assim, porque o movimento em si ele já vai gerar que o metabolismo desse paciente já fique mais acelerado, que a gente consiga ir construindo essa massa magra que é super necessária. Então, dar mais autonomia mesmo. A gente tá muito focado no presente, né? Eu vejo que as pessoas não pensam lá na frente. Eu vou precisar ter força nos braços para pegar o meu filho, ou para carregar sacolas, ou se eu, né, vou morar sozinho, ter essa autonomia. Essa autonomia é subir a escadaria lá da igreja, isso aí, sem ficar ofegante demais. Pela então, qualidade de vida e envelhecimento saudável, né? Sim. Longevidade mesmo, né? Longevidade. Uma qualidade de vida melhor, né? Hoje a gente vê que a obesidade, a procura pelo emagrecimento, ela é muito voltada para a questão de estética, né? E não que não seja importante, porque logicamente a questão de estética influencia no emocional e influencia no restante da vida da pessoa. Mas acho que isso tudo tem muita relação também, né, com as redes sociais, né, com o momento que a gente vem vivendo, né? Mas hoje a gente tinha que voltar mais para a questão de que realmente o emagrecimento e a obesidade são doenças, né? E que a gente tem que voltar para a questão de emagrecer por qualidade de vida, porque se você não perder peso e não fizer dieta, atividade física, não mudar seus hábitos de vida, você vai adoecer, né? Você não vai envelhecer de forma saudável. Não dá pra pensar que você não vai ter consequências, né? Isso. Né? Se eu tô plantando algo, né? É a mesma coisa que eu vou plantar batata e esperar colher morango. Não existe isso. Então, tudo que se faz em algum dado momento da sua vida vai ter um retorno. Sim. Né? E é bem isso. Nesse momento, a gente pode não ver, né? Mas daqui 10, daqui 20 anos. E não que não possa estar conciliado com a estética, né? Que Exato. lógico, a estética é legal e que bom, vai ser né? É bom principalmente você quando a gente toca bem, né? No fator da mulher, né? A autoestima é importante. Então a gente sempre fala assim, uma perca de peso, por mais que ela seja gradual, ela sempre vai trazer um ganho de autoestima para essa mulher. Mas não pode ser a única forma de pensar, não, eu preciso chegar no peso X, né?
como você falou, a comparação extrema com corpos que são irreais. A gente sabe que aqui Isso. entre nós, cada uma tem a sua estrutura Sim, física. sim. Então, É bom para você se sentir bem pelo autocuidado, né? Exato. Deveria ser algo mais leve, né? Exato. A busca pelo emagrecimento e pela estética do emagrecimento, ela deveria ser pelo autocuidado da mulher procurar para ir na academia porque ela quer se cuidar, porque Exato. é importante para ela. Não por uma obrigação, né? Isso, Justamente, porque eu tô fora do padrão, Isso, né? Não. porque é importante pra mim como mulher, né? Porque a nossa individualidade, cada uma vai ser bonita na sua sua- individualidade. exatamente. O problema é que virou um padrão de que aquilo tem que ser seguido. Tudo igual. Todo mundo igual, emagrecer, chegar naquele peso, ser naquele biotipo. E daí isso acaba, ao invés de ser um emagrecimento saudável, virou na contramão, né? Exato. Aí, naquela busca desenfreada, ao invés de você ir para um emocional positivo, você vai para um emocional Sim. negativo, porque você nunca vai conseguir chegar num É o que a gente algo vê, legal, né? né? As pessoas querem buscar um físico que muitas vezes é impossível a qualquer custo. E o custo é a saúde. Sim, e você nunca vai atingir. E daí você fica frustrado emocionalmente sempre, né? Isso não vai Exato. ser positivo, né? Hoje em dia, né, fala-se muito sobre a medicação, né? A medicação para emagrecimento, que antes era utilizada para o tratamento de uma doença, que era a diabetes. A doutora, né, sabe muito bem. E hoje em dia as pessoas compram à torta e à direita. Agora não mais, né, por causa da regulação, mas enfim, ainda exportam do Paraguai para poder manter esse padrão irreal de magreza. Então esquecem do exercício físico, esquecem da alimentação, esquecem de procurar uma orientação médica de um profissional, né? Então isso tudo está se perdendo justamente por causa dessa comparação das redes sociais. Sim. Mas vamos falar sobre as barreiras que o paciente enfrenta além da própria doença. A Samantha até falou sobre as dificuldades ali, né, do dia a dia. Quando justamente. chegam contigo lá, Samantha, um paciente com obesidade, qual que é a maior queixa dele? A maior queixa, às vezes não vem de queixa, às vezes a gente vai percebendo conforme o comportamento, né, do cliente, né? Então, eles vêm justamente já mais envergonhados, acham que o local da academia não é um local para eles, que é totalmente errado esse pensamento, tá, pessoal? É justamente pessoas, às vezes, que estão ali com corpos mais, né, melhores, digamos assim, eles não estão ali desde ontem, eles já estão num processo. Então, você tem que pensar na tua individualidade, o que você precisa fazer para melhorar a sua saúde, o seu corpo, enfim. Então, tipo, já se chega com uma autoestima, né, como a gente falou, mais baixa, mas isso a gente consegue, né, ir trabalhando tanto no exercício, né, quanto que a gente tem que acolher, né, não adianta. Exato. É um acolhimento que a gente tem porque a gente se coloca no lugar, né, do cliente, né, para ele perceber que isso é só mais um processo que ele vai ter que passar, mas que ele tá amparado ali, né, então, com essa ajuda, né. Ainda é visto muito como uma falha pessoal, né? Que eu falhei e por isso eu estou obeso. Então, isso torna o paciente se sentir muito envergonhado. E a gente acha que esse preconceito, ele só existe em ambientes, né, fora, mas na verdade os ambientes de saúde, da academia, esse preconceito ele ainda existe muito. E aí esse ambiente que era para ser um ambiente positivo, de acolhimento, de escuta para essas pessoas, né, acaba sendo um ambiente que às vezes não é muito legal e elas acabam Exato. saindo do cuidado. Então, né, é bem o que a Samantha colocou, a gente tem que tornar esses ambientes de novo da academia, os ambientes de saúde, novamente em ambientes de escuta, de acolhimento individualizado, né? Trazer de volta essas pessoas que têm obesidade mesmo pra busca, né? Porque hoje elas verem que às vezes, na academia só tem gente Malhada. malhada, bem já, ou né? também iniciam e já se comparando a outras pessoas, né? Então, por que eu não faço tal exercício ainda? Eu quero fazer igual a minha amiga faz. Então, é muito importante você pensar na tua individualidade, porque ninguém é igual a ninguém.
Então, às vezes, um movimento que aquela pessoa já está fazendo é porque ela já está com o corpo mais estruturado, mais preparado para receber aquele exercício. Às vezes, você com um pouco de sobrecarga, você quer colocar exercícios que prejudiquem ainda mais as suas articulações, então isso não é o ideal. Então, por isso que tem que ter essa orientação mais alinhada para cada padrão, para cada perfil, né, de cliente. Evidente. E assim como a gente colocou aqui, que muitas vezes essa pessoa, ela já passou por vários profissionais e não teve o acolhimento, então ela foi pulando de profissional em profissional, o que faz muitas vezes ela se sentir que ela não é capacitada para tal, né? Ela E recorrer dela, né? exato. E agora, com esse auge das medicações e das canetas emagrecedoras, se fala muito como se fosse simplesmente fechar a boca. Então, a gente sabe que não é isso, que é uma doença complexa, que envolve vários fatores. Então, não basta muitas vezes aquele paciente querer, né? Tem todo um cenário metabólico por trás. Então, a gente tem que ter essa visão integrativa de olhar para ele sem julgar, né? Então, muitas vezes, quando o paciente senta na minha frente, muito antes de pedir para ele qual é a meta de peso, o que a gente vai atingir, eu tenho uma escuta. Eu vou ouvir ele, eu vou ouvir as queixas, como que tá o sono, né? Como que tá a tua rotina. Então, a gente já começa a entender da onde que surgiu aquele ganho de peso, que não foi da noite pro dia. Então, assim, a gente tem que cuidar muito hoje com a internet, porque ao mesmo tempo que tem muita informação, tem muita desinformação. Então, tratar a obesidade como falta de determinação é uma visão simplista. E a gente não pode ter isso. A gente tem que ter o acolhimento, saber conduzir. Porque senão aquele paciente ele vai se frustrar e novamente ele vai achar, não é pra mim, eu vou ir pra outro profissional ou simplesmente tem aquela visão, Desiste. dieta não funciona porque isso não é pra mim. E a gente trabalha muito com a reeducação. É aquilo que tu come, mas a gente vai ajustar as quantidades e o processo ele tem que ser fácil. Porque se é impossível de seguir, não é saudável. Já dá uma dificultada ali, já desiste. E quando as pessoas falam assim, estou seguindo uma dieta, todo mundo pensa, não, super restritiva, não come isso, não come exato. aquilo, né? E na verdade não, a gente consegue manter uma dieta como você falou, uma dieta com o que você já come no dia a dia, não tem, acredito eu, né, leiga, não tem problema comer uma pizza, Sim. mas, né, Tudo dentro organizado. dentro da realidade. Ninguém chega à obesidade comendo uma pizza de vez em quando, ao final de semana. A gente Sim. sabe que é o dia todo, são vários fatores. Então, a gente não julga por um único fator, um único retrato, né? Tem que ser uma visão bem integrativa. Com certeza. E quando a gente fala do tratamento da obesidade, doutora, o que mudou nos últimos anos com relação ao tratamento? Então, a gente, né, alguns anos atrás, a gente tinha realmente essa visão bem simplista, como a Luana colocou, de que era fechar a boca, né, fazer uma dieta restritiva ali e fazer uma atividade física, fazer cardio só, era só fazer cardio, só fazer cardio e fechar a boca, né? Então, era aquelas dietas mágicas de ficar sem comer carboidrato, tanto que vocês podem ver que ainda hoje existe muita gente que quando você perde peso, o que você cortou da tua alimentação? Eles ainda acham que você cortou alguma coisa, algum alimento, né? Isso não é muito cultural. Eles acham que é um ainda. fator, né? Não o Isso. conjunto. Hoje a gente sabe que não, que a obesidade é uma doença multifatorial complexa e que por trás da obesidade existe toda uma história, né? Existe todo um desequilíbrio no corpo dessa pessoa, né? Às vezes tem alteração de sono, alteração hormonal, alteração genética, a rotina dessa pessoa não tá legal, a gente tem que avaliar que fase, que momento de vida que essa pessoa tá vivendo, né? Então, tudo isso é avaliado, porque tanto a Samantha quanto a Luana ou qualquer profissional da área da saúde, ele não vai tratar uma pessoa que tem 20 anos igual a uma pessoa que tem 50 anos. Exato. São logísticas e ideias diferentes. Então, não existe uma dieta mágica, né? Ou uma fórmula única igual para todo mundo para um tratamento da obesidade. E alguns anos atrás a gente tinha muitos medicamentos que eram as anfetaminas, que eram usadas bastante, né? Que tinham muitos efeitos colaterais. E hoje a gente sabe que as canetas emagrecedoras vieram com muita força, né? As canetas emagrecedoras, que são as principais, são a Wegovy, o Ozempic, que é a semaglutida, e a mais atual aí, que é a tirzepatida, que é a Mounjaro, que é a mais atual, e daí acredito que talvez para os próximos anos vai entrar a retaglutida, que é uma outra que é para ser de triplo mecanismo de ação, de 3 vias.
ainda não é liberado atualmente, está em terceira fase de estudo, mas é para ser mais potente que essas 3 que já tem no mercado. Elas realmente vieram para auxiliar no processo de emagrecimento. E elas realmente fazem aumento de saciedade, redução de apetite. Mas a gente sabe que elas isoladamente não têm um retorno. Um poder sozinho, isso, né? Um poder sozinho para tratamento de obesidade. Elas não fazem um milagre isoladamente, né? Principalmente porque o tratamento da obesidade é algo contínuo, né? É algo para o resto da vida. Então, as canetas emagrecedoras, elas vieram realmente como algo positivo no auxílio do tratamento desses pacientes. Mas a abordagem, ela continua sendo multidisciplinar. E a base do tratamento da obesidade continua sendo a mesma coisa, que é a mudança do estilo de vida e a reeducação alimentar e a atividade física. Porque o que você vai levar para a tua vida e para o resto da vida é isso. Sim. É você mudar os teus hábitos de vida, mudar a tua alimentação, né? E construir uma atividade física que tu leve para o resto da tua vida, né? Então, as canetas emagrecedoras, elas vieram para auxiliar para que tu consiga fazer esse processo de reeducação com menor apetite, né, com mais saciedade, às vezes consiga controlar melhor os teus impulsos, mas com uma orientação para fazer a tua reeducação e depois continuar no processo de reeducação, assim como também a atividade física. Não, né, simplesmente usar isoladamente as canetas, porque isso não vai ter um benefício sustentado, né? Então a gente passou de um modelo de cobrança para um modelo de compreensão do corpo, né? Compreender o que esse meu corpo tá em desequilíbrio para eu chegar e reestruturar o equilíbrio de novo. Quando eu faço isoladamente o uso das canetas e eu não volto pro que estava em desequilíbrio, eu não tô fazendo nada do que era o entendimento básico, né? Então eu não vou voltar atrás lá e entender o que estava em desequilíbrio. Eu só tô fazendo emagrecimento pontual ali e a chance do reganho é muito grande, né? Exato. E exatamente, eu gosto muito de trazer analogia para trabalhar com o paciente, para fazer eles entenderem. E o que eu tenho falado muito é questão que a gente vê a medicação como uma muleta, né? A gente ali, a muleta você usa por um período que você está machucado, mas que você precisa de um auxílio. E a medicação veio exatamente para cumprir esse papel. Ela vai te auxiliar porque muitas vezes uma dieta que levava o paciente até a perca de peso era uma dieta restritiva, que tem que entrar num déficit calórico. Então, assim, ao longo do tempo, as pessoas até falam, eu entrei no efeito platô. Não é que você entrou no efeito platô. É que, ao decorrer do tempo, fica mais fácil de você sair da dieta, você furar, você começa a abrir mais exceções. Então, você já sai daquele déficit programado. Então, a perca de peso não era tão grande como a gente tem visto hoje, né? Mas a medicação tá ali para auxiliar esse paciente a comer mais legumes, vegetais, para ele ter um aporte proteico, para que ele saiba fazer boas escolhas, até porque a gente sabe que um mecanismo que a medicação atua é no ruído alimentar. A pessoa, ela não tem mais aquela procura por alimentos tão palatáveis. Então, ela consegue seguir uma dieta. Mas, é como a doutora falou, o que a gente mais tem visto é a pessoa usando isso só como uma muleta. Ela fala, não, eu fico sem fome. Me deixa sem fome o dia inteiro, é o que eu ia falar. Eu vou ficar sem fome, eu vou comer qualquer coisa ali. Óbvio que vai ter um emagrecimento, porque a pessoa fez uma restrição muito grande. Sim. Mas essa restrição tem um custo para a saúde dela. Né? Um custo alto, que a gente vem a explorar. Normalmente é a perda de massa magra, ao invés de daí fazer um emagrecimento saudável, é um emagrecimento não saudável e não sustentável, né? E esse tratamento com as canetas emagrecedoras, a gente sabe que não é barato. Né? Então, provavelmente vai ser um tratamento, aquele efeito muito rápido, porque a pessoa comprou, fez o tratamento ali com a caneta, e daí depois ela não mantém os hábitos, né? E não é que a medicação dá o efeito rebote, é porque a pessoa volta para os hábitos antigos. Então, quando eu mudo a mentalidade, principalmente, se antes eu não fazia atividade física, agora eu vou iniciar. Eu não preciso fazer perfeito, eu não preciso fazer a semana toda. Mas eu vou começar indo 3 vezes na semana, ou eu vou num parque fazer uma caminhada, né? Começo com pequenos passos, começo comendo mais frutas. Mas eu vejo que as pessoas querem entrar de cara assim, não, eu preciso fazer tudo perfeito. E o fazer tudo perfeito, geralmente não dá certo. E seguindo essa lógica que a Luana falou da muleta, é justamente isso. Às vezes a gente tá vendo aquela perca de peso na balança,
mas não tá percebendo que tá perdendo e enfraquecendo por dentro, digamos assim, que é justamente aquela perca da massa muscular que a gente não consegue sustentar somente com o uso de medicamentos, né? Então, a massa muscular, ela se constrói dia a dia. Então, como a gente tava falando que antigamente era mais visto essa questão só do cardio, do aeróbico, eu vou só ficar na esteira, isso. Então, tipo, não existe mais isso. A gente tem que manter e reestruturar a nossa massa muscular, que é ela que vai dar sustentabilidade, ela que vai dar mais saciedade, ela que vai deixar o teu metabolismo mais acelerado, né? Com relação aos alimentos que você vai também escolher de melhor forma, né? Então, tipo, quando você perde muito peso muito rápido, é isso que acontece, é massa magra indo junto e às vezes a gordura tá ficando no corpo, então por isso que fica aquela pele mole, fica, né? Então, é uma coisa que não se sustenta por muito tempo, não adianta. E até um cuidado que eu gosto bastante de falar sobre as canetas emagrecedoras, elas realmente vieram e eu acho que são algo assim que é muito benéfico mesmo, principalmente para pacientes que têm múltiplas comorbidades associadas, cardiopatas, diabéticos, pacientes que têm múltiplas comorbidades, síndrome metabólicas. As canetas, elas têm um plus a mais, elas costumam ser mais utilizadas ainda e elas costumam dar um resultado melhor porque elas demonstram que ela tem redução de risco cardiovascular, elas melhoram o perfil de síndrome metabólica, logicamente associado a toda essa mudança de estilo de vida, porque ela isolada, ela também não faz milagre, né? Justamente. Mas o meu receio maior é o que até ela colocou, esse uso indiscriminado, né? Trazendo até de locais que a gente não conhece, as pessoas estão, assim, utilizando, vem sem... Aí eu já peguei pacientes que estavam utilizando sem rótulo, né? Vem em lugares assim... Então, a que ponto que eu tô chegando, né? Nessa busca, que eu não tenho nem cuidado com o que eu tô aplicando em mim, né? Pra você ver o profissionais perigo, né? Que nem são profissionais da saúde, fazendo marketing nas redes sociais da aplicação. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque normalmente as canetas, como a Luana colocou, elas realmente fazem uma inibição importante do apetite da pessoa. E se a pessoa ela não tiver uma orientação nutricional importante e ela não tiver um aporte nutricional importante e um acompanhamento médico em conjunto com isso, e um personal fazendo academia, a chance de ela fazer uma sarcopenia, uma perca de massa magra associada e hipovitaminoses é muito grande. Então, se você não fizer uma dosagem das suas vitaminas, não fizer reposição dessas vitaminas, não fizer um acompanhamento com a nutricionista para que teu aporte nutricional seja acompanhado em conjunto, que tu mantenha a tua atividade física lá, ok, a chance de tu fazer efeitos colaterais ruins com o uso da medicação existe muito grande. Agora, se você fizer com um acompanhamento multidisciplinar, aí ok, beleza. Exato. Elas vieram para auxiliar. Como você falou, é bobo quem não acredita que é uma revolução, porque exatamente veio para melhorar a qualidade de vida de uma condição. Eu não vejo ninguém julgando um paciente que tem câncer. Mas com a obesidade, a gente escuta muitas coisas que deixam a gente como profissional muito triste. Porque é uma doença, eu sempre falo assim, o paciente é como se ele estivesse dentro de um barquinho. E esse barco, ele não tá num lago. Ele tá num ambiente com correnteza. E essa correnteza tá levando ele cada vez para mais longe. Então, lá dentro daquele barquinho, ele tem a história da vida dele, ele tem fatores genéticos, tem um ambiente. E ele tem que fazer força para remar, para ir para frente. Então, não basta só ele ter força de vontade, tem tudo lá. Então, a gente como profissional, a gente vai lá, pega na mão desse paciente e fala assim, não, a gente vai conseguir, você vai continuar o teu processo de tratamento. Não é fácil? Não é. Mas agora a gente tem a medicação para auxiliar e como a doutora falou, aí esse paciente tem a visão simplista que ele tem que ficar sem comer o dia inteiro, muito provavelmente cai toda a absorção dele de micronutrientes. Porque aí a gente não bate só na tecla da proteína. Proteína é para massa magra, mas e todos os micronutrientes que ele precisa, né? Vitamina B, D, C. Porque daí eu vou comer só o quê? Às vezes vou deixar para comer só no final do dia. O corpo precisa ainda, ele continua precisando de saúde. Então a gente não pode olhar só um fator isolado.
E a gente tem que destacar muito, principalmente na questão da mulher, que a magreza ela não é sinônimo de saúde. Exato. Né? Não, inclusive é doentio. A gente vê hoje, né, anorexia ou vigorexia, que são um transtorno de pessoas que, assim, em um ambiente social, tô lá e vou levar a minha marmita, porque Deus o livre, se eu não comer a marmita, eu vou estragar o meu shape. Mexe muito com o psicológico, né, da pessoa. Então, isso e não... a gente sabe que a comida, ela tem esse caráter afetivo, né? Claro. E de social, né? Sim. Então, não significa, como você falou, que se eu for lá um dia confraternizar com as pessoas da minha família ou com as minhas amigas e um dia eu sair jantar, que eu sou a pior pessoa do mundo e eu, meu Deus, né? Você não é super determinada porque você errou um dia. Agora também, lógico, você também tem que ter, né, Controle. consciência que E nesse controle, processo, né? Claro. de emagrecimento inicial, você não vai poder sair todo dia e comer Exato. pizza todo dia, lógico, né? Isso é tudo uma questão de equilíbrio. E por isso que é tão importante esse acompanhamento e essa abordagem multidisciplinar. Porque muitas vezes essa pessoa, como a Luana colocou, que tá no processo de obesidade, no adoecimento, ela não tem a capacidade de identificar isso sozinha, Exato. de se posicionar sozinha. Então ela precisa de profissionais e pessoas que façam essa Esse olhar construção pra ela. com ela, né? Então é importante. Essa distorção de imagem é muito real. A minha mãe, ela passou por um processo de obesidade, chegou aos 97 quilos. Ela tem a minha altura. Então, ela já estava um sobrepeso, uma obesidade mesmo. E ela falava assim que não se via daquele jeito. E quando alguém tirava uma foto dela, ela pensava, meu Deus, eu estou assim. Então, esse acompanhamento médico, esse tratamento, tanto se for, né, psicológico, enfim, ele precisa ser, né, realizado. Não é só a alimentação, não é só o exercício físico. Às vezes a pessoa, como a Luana falou, tem que colocar no barquinho. Às vezes a pessoa tem um problema enorme. A minha mãe, por exemplo, passou pela perda do pai, então ela descontou tudo na comida. E ela precisou de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Muitos fatores emocionais, né? E as mulheres, né, como a gente colocou, a gente fez reuniões antes e a gente colocou, né, a mulher, ela se deixa muito em último plano, né. Eu vou colocar eu, né, eu mesmo, quando eu saí da minha maternidade, gente, depois eu vou mostrar pra vocês, eu cheguei a pesar 96 quilos. Então, eu fiz um processo de emagrecimento baseado em atividade física e reeducação alimentar. Mas quando eu saí da minha maternidade, eu falei, meu Deus, eu não sei por onde eu vou começar, assim, porque a gente se perde, né? É porque a mulher é multifunções, né? Vai saber quantas mulheres aqui não estão assistindo agora e não estão reconhecendo esse fator, porque assim, a gente não é só profissional, a gente tem a área profissional, a gente é dona de casa, a gente tem que cuidar da estética, esposa, fazer atividade física. Então, muitas vezes falta a gente colocar uma capinha de super-heroína, porque não é fácil. Quando a gente vê que a gente chegou nesse extremo, por exemplo, quando a tua mãe se viu lá, a gente pensa, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Exato, você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Que você acha que você não vou dar conta, né? Porque é muito. Porque quando as pessoas acham, quando é 5 quilos, putz, é 5 quilos, né? É mais de boa. Mas quando é, tipo, 20, 30 quilos, as pessoas se apavoram, né? Não que eu, né, não desmerecendo 5 quilos, que às vezes 5 quilos também é pesado, né? Às vezes parece que é pouco, mas às vezes 5 quilos é difícil de perder também. Já pesa. É isso, né? Às vezes a pessoa vai comprando uma roupa maior, ela fala, não, eu deixo isso pra Ela vai se depois. ajustando, Agora não, mas depois eu resolvo. E esse depois vai cada vez se estendendo mais, o que leva ela a ter esse efeito crônico. Porque o que a gente vê hoje na internet é que se fala muito de inflamação. Mas a obesidade, ela é uma inflamação. Porque o acúmulo de gordura é um órgão ativo que secreta, né, os hormônios. Então, a gente sabe que o paciente com obesidade, ele tem a diminuição da saciedade e o aumento do apetite. Então, para ele lidar com isso, é muito mais difícil. Ele pode acabar de fazer uma refeição, dar meia hora e já tá com fome novamente. Eles chegam no consultório falando, mas é que, doutora, eu tô obesa porque eu tô inflamada. Mas, na verdade, é um ciclo vicioso, né? Exato. Porque a obesidade é como você falou, o paciente que é obeso, ele tá constantemente em inflamação crônica, não tem como eu acho que uma coisa da outra. Eu gosto muito de sempre falar assim, gente, nem tudo que a gente vê na internet é verdade. O processo de perder gordura, ele é um processo de desinflamação, porque você tá perdendo gordura. E a gordura é uma inflamação. Exatamente. Então, é essa visão integrativa de saber conduzir o paciente, né?
Não deixar ele no meio do caminho perdido. O que eu vou fazer? Não, a gente Sim. começa pelo básico. Tá certo? O básico funciona. Básico funciona. Gente, como vocês falaram, né, as principais causas da obesidade, essa situação, o que funciona a longo prazo? Né? Quais tratamentos que a gente pode fazer para evitar ou quem já está na obesidade fazer esse tratamento? Eu acho que é isso que a gente acabou de comentar aqui, né? Discutir que o tratamento ele deve ser integrado, multidisciplinar, individualizado para cada paciente, para cada momento de vida desse paciente, que não existe, né, uma fórmula mágica, uma receita mágica, um treino igual para todo mundo, ou uma receita igual para todo mundo, né? Que o corpo, na verdade, ele não tá contra você, né? Que é comum os pacientes chegarem também falando, meu Deus, o meu corpo, ele não aceita emagrecer, né? O corpo, ele não tá contra você, né? Ele tá em desequilíbrio e ele tá tentando se adaptar. E é comum que o nosso corpo, ele tente se manter no padrão atual. E quando a gente tenta modificar esse padrão... É uma luta, né? Começa uma luta. Nosso cérebro, ele é mais... treinado para se manter no nosso roteiro que a gente é acostumado. Quando a gente tenta fazer novas sinapses, novos caminhos, ele tenta voltar pro padrão comodismo, antigo, né? Ele não quer mudança. Então, o tratamento da obesidade é algo contínuo, né? E pro resto da vida. Então, tem que ser algo leve, tem que ser algo... com uma abordagem multidisciplinar, individualizado para cada momento da tua vida e para você, porque se for pro teu coleguinha, não vai dar certo para você, né? Não vai. Exatamente. Tem muita gente que compartilha receitas e tratamentos e treinos, né? Principalmente na internet. Eu vejo muito, eu adoro ficar vendo vídeo no TikTok. E as meninas postam o antes e depois, né? Sim. Eu tinha esse peso e agora eu tenho esse peso. E as outras mulheres comentam, qual que foi a oração que você fez? Passa a regra. Só que não é assim, né? O tratamento médico, o tratamento nutricional com o personal, ele é importante e é individualizado. Então, por isso que a gente precisa buscar essa informação com profissionais, não só jogar na internet, seguir um treino que foi feito para outra pessoa, uma dieta que foi feita para outra pessoa. É porque isso que você falou, cada organismo é único, mas as pessoas insistem em achar que não, o que funciona para fulano vai funcionar para mim também. Então, o que a gente vê? Já se sabe, né, que o intestino, a microbiota, tem trilhões de bactérias e são diferentes. Sim. Então, o metabolismo de cada indivíduo é diferente. Se eu comer uma maçã, provavelmente vai ter um impacto diferente da maçã que a Victoria vai comer, mesmo sendo o mesmo alimento, por conta disso. Então, o que a gente pensa hoje? No tratamento com a medicação, levar o paciente a entender que ele precisa ter uma variedade de nutrientes para ter esse aporte de micronutrientes que vão auxiliar essa microbiota a ficar funcionante, tá? Porque a gente já sabe do eixo do intestino-cérebro que funciona tanto para modulação do estresse, para essa pessoa, a forma como que ela vai metabolizar essa gordura. Então, eu não posso olhar só, eu preciso perder peso, porque as pessoas estão muito focadas só no número da balança. Então, eu preciso enxergar minha balança... a minha composição corporal como um todo, certo? A questão do sono. Às vezes a pessoa quer ir lá, porque eu tô focada só no peso. Mas a gente sabe que durante a noite que a gente tá dormindo, os nossos hormônios são produzidos. Sim. Então eu posso começar olhando pra minha noite de sono e ajustando, né? Acordar descansado. Um passo de cada vez, né, Lu? Exato. Eu vou acordar mais estressado, talvez eu vou buscar mais alimentos palatáveis. Outro fator que eu vejo muito no consultório são os pacientes se questionando, eu tô tomando a medicação e o meu intestino parou de funcionar por conta da medicação. Às vezes não tá tomando água. Muito provavelmente a ingestão de frutas e fibras tá baixíssima e como que esse intestino tem suporte para funcionar. Então, olhar só pro peso é falhar no tratamento, né? O peso é uma parte. A gente vai olhar para a saúde daquele paciente e conduzir ele para a melhor maneira, né? Pensando lá na frente da vida dele. Não só naquele momento que ele está fazendo uso da medicação. Até porque é um tratamento, é uma doença contínua. Você não vai deixar de ter obesidade. Uma vez obeso, sempre obeso. A doença sempre vai estar instalada. Essa seria o meu próximo questionamento. A gente falou que o tratamento para a obesidade ele é contínuo.
quais são os riscos de o paciente abandonar, além do novo ganho de peso, né, da retroceder, vamos dizer assim, qual é o risco do paciente interromper esse tratamento? Eu acredito que é muito a questão da longevidade, né? E se eu interromper esse tratamento além do reganho, a chance de eu voltar aos meus velhos hábitos, né? É muito É rápido. muito grande, Sim, né? Eu vou parar de novo a atividade física. Sim. E né, aquele paciente que tem um padrão de obesidade, a chance de... É comum você ver que aquele paciente que chega no consultório e fala assim, pra eu perder 1 quilo eu levo 2 semanas, mas pra eu ganhar 2 quilos é um dia. É porque o padrão do paciente obeso é assim, ele tem uma facilidade muito grande em ganhar peso mesmo. Então, e o paciente que faz esse padrão da obesidade é assim, é um tratamento contínuo e por isso que tem que ser leve, né? Porque se você ficar, né, a chance de reganho para um peso maior do que você tinha antes é muito rápida, né? Normalmente o paciente chega a bater pesos maiores do que ele tinha antes, né? E as complicações vão vir, né? Daí dores articulares, problemas cardiovascular, diabetes, síndrome metabólica, longevidade ruim, né? Nunca vem sozinho, né? Ele vem acompanhado sempre de diversos fatores. Então, geralmente acontece muito uma perca de vontade de treinar. Já começa a dar aquela preguiça que tinha antes de iniciar qualquer atividade. Então, é aquela coisa da comodidade, que ela volta e você já... não tô conseguindo dar conta, já não tô mais querendo ir... não vai funcionar, já fica com aquele pessimismo, né, instalado assim no Não, a no gente tem que cérebro. falar assim, faltou hoje, amanhã a prioridade é estar no treino. Isso. Não bebeu a meta de água hoje, Amanhã, prioridade amanhã vai ter a isso. meta de água. Então, E tá tudo bem você voltar. Só volta como se nada tivesse acontecido, é necessário voltar. né? Exatamente, volta, porque a gente também se cobra muito. Exato. Eu furei a dieta. Então hoje também vou furar, que já Todas foi, as né? refeições. Daí, não tomei água. Então amanhã também não vou tomar, porque já foi, né? E não, tá tudo bem voltar, né? Exatamente. Só voltar. O cérebro É o se condiciona, né? Exato. E assim, muito que as pessoas perdem é de trazer essa mentalidade. Eu sempre uso assim, às vezes você tá num momento que convém, tem uma confraternização que tem muitos alimentos. Então, tá ali no teu âmbito. Mas quando você tá em casa, você pode fazer a escolha. Então, X questão. Hoje eu quero ou eu mereço? A gente tem muito a mania de se permitir. Eu mereço. Não, vou comer hoje porque tive um dia estressante, então eu mereço. Ou eu mereço conduz a gente pra falha. Então vamos pensar assim, é o que eu quero mesmo? Ou eu posso comer aqui uma refeição completa que vai me fornecer nutrientes? E aí, se depois eu tiver com muita vontade daquele chocolate, eu como, né? Mas primeiro eu vou pensar em nutrir o meu corpo. A minha mãe, depois dessa reeducação que ela teve, tanto mental, alimentar, enfim, exercício físico, ela sempre fala pra gente, você merece. Realmente, a gente tem um dia ruim, você merece. Mas você merece comida? Você não pode assistir um filme, né? Um filme legal. Exato. Você não tomar pode um banho mais demorado. tomar aquele banho premium com skincare, cabelo, hidratação, tudo. Você não pode fazer a unha, marcar de fazer a unha no salão. Colocar, né, não é alegria, o que é? Essa recompensa, colocar em outras atividades. Então, Liga pra amiga, o que tira você um gosta tempo. de fazer que vai te fazer sentir melhor naquele momento? e Não a é só comida, né? É que a gente tem o perfil muito do hedonismo, né? Do prazer momentâneo. Mas por que não? Eu não mereço uma refeição saudável porque eu vou ter um envelhecimento saudável, né? Que seria uma perspectiva de uma recompensa a longo prazo, né? É que a gente tem a perspectiva do hedonismo, que é a recompensa e o prazer momentâneo, né? É porque a gente não pensa isso tanto da atividade física, né? Eu sempre falo, gente, é gostoso. Você tem milhares de atividade física, é impossível que você não goste de uma. A gente sabe que pra construção de massa muscular, sempre fala, tem que ter o exercício resistido. Minha gente. Musculação, não dá pra fugir. Não tem. Isso é antídoto. Não tem pra onde ir. É remédio. Exato. Mas assim, o nosso corpo nos dá muitas possibilidades. E por que não explorar, né? Não viver tudo que você pode. Uma natação, um pilates, um spinning.
Sim, alguma coisa mais... Quem dá gosta mais de- possibilidade, né, pro nosso organismo, porque às vezes as pessoas já chegam dizendo, eu não gosto, É. eu não E quero, nem testou. eu não faço, né, dê oportunidade de fazer novas escolhas e novos caminhos, né, isso é importante. Eu sou uma pessoa que não gosto de fazer cardio em esteira, gente. Pelo amor de Deus. Não me fale em esteira. Então eu busco outras coisas. Busco beach tênis, faço beach tênis, caminhada ao ar livre, adoro ar livre. Então, às vezes faço vai pra praia, final do ano, faz uma trilha, uma coisa que te exige um pouquinho, mas que vai te satisfazer no final. Então, são alguns hábitos que você pode direcionar de maneira diferente, né? Sim. Exato. Exatamente. Então, né, a gente já deu várias dicas aí de ouro com as especialistas anotaram? aqui, anotaram. E a minha pergunta agora é, existe obesidade saudável? Então, isso é bem comum de existir essa pergunta no consultório, porque as pessoas acham, eu tô acima um pouquinho do peso, mas olha aqui, doutora, os meus exames estão todos ok, tá tudo em dia, eu tô super bem, não tenho queixa nenhuma. E é exatamente o que eu já falei num bloco anterior, que só a balança ou só os exames normais não significam equilíbrio, né? Então eu gosto muito da frase que saúde não é ausência de doença, gente. Então, Sim. né, não é porque eu não tenho nenhuma doença que eu estou saudável, né? Então não significa que porque você não tem nenhuma alteração no teu exame ou porque teu peso lá na balança tá ok, que você é saudável, né? E ser saudável é ter hábitos saudáveis, né? Exato. São coisas Exatamente. distintas. Então, ser saudável é uma construção diária de hábitos de vida saudáveis. Porque, na verdade, saúde a gente só vai ver, né, no envelhecimento. Porque hoje a gente é jovem, a gente... Mas depois dos 30 já começa umas dorzinhas, né? A gente se adapta, Eu ia né? Os dizer. nossos exames normalmente é comum que vão estar ok, porque o nosso organismo se adapta muito fácil, né? Por mais que a gente coma errado, coma tudo ruim ou não faça atividade física, às vezes vai estar tudo ok nos exames e a balança pode até acusar que tá tudo dentro da normalidade, mas não significa que você não esteja obeso ou não esteja num processo de desequilíbrio ou de adoecimento já. Então, saúde não é, né, a ausência de doença, né? São coisas distintas. Isso. E nisso também a gente fala muito da importância da massa muscular. Então, aquele peso na balança teu que é de massa muscular, ele é muito importante, né? Justamente para essa longevidade. E também depois dos 30 a mais, como a Alana falou, nada é mais mil maravilhas, né? Então, os fatores externos que deixam a gente muito estressado, às vezes, no dia a dia, né? Questão cortisol alto, a gente vai se estressar, a gente vai ter um bloqueio ali, às vezes, no emagrecimento, então, por conta de outros fatores. Então, além de buscar a massa muscular, buscar esse equilíbrio dos outros fatores, do sono, de qualidade, da alimentação adequada, para conseguir ter esse processo mais leve e contínuo, né? E duradouro, né? Que a gente busca. Exatamente. A gente, como se fala assim muitas vezes, a romantização da obesidade. Não se romantiza uma doença, né? Porque é um fator. Embora os exames podem estar ok, mas daqui 1, 2 anos, mantendo esse padrão alimentar, de sempre ter os mesmos hábitos, sedentarismo, vai chegar onde? Não, é o que a gente fala. Uma hora a conta chega. Pode demorar, mas uma hora vai chegar. E a tua saúde, ela vai te cobrar. Porque não tem. O que a gente tá fazendo hoje, nos nossos 20, 30, vai refletir lá na frente. E aí, é um momento que muitas vezes a pessoa não tratou a prevenção, não buscou a prevenção, e aí depois ela vai ter que tratar a doença instaurada. Aí é muito mais difícil daquela pessoa mudar os hábitos que ela podia ter feito todo um processo anterior. É mais fácil quando a gente é mais jovem, né? Buscar esse... Hoje em dia fala muito do lifestyle, né? Então, esse lifestyle saudável, buscar escolhas melhores de alimentação, buscar escolhas de exercício físico, né? Pelo menos 3 vezes na semana, para se manter ativo. Mas o que você... Quando a pessoa chega no consultório, ou, enfim, na academia, o que vocês mais verificam o erro e dificuldade no tratamento? Nessa perda de peso, ou enfim, o que as pessoas mais erram hoje em dia? Eu acho que principalmente a visão simplista, né? Porque geralmente o problema é o pão. Coitado do pão! Porque você fala assim, gente,
Pão, carboidrato. Eu tenho uma paciente que às vezes ela fala assim, isso daqui vale um pão. Não compensa, vou comer o pão. Porque assim, eu gosto muito de trazer isso no consultório, esses ensinamentos, porque a pessoa, ela vai saber fazer escolhas. Tem aquele modelo da, dieta engessada, é o que às vezes frustra o paciente. Não, eu sei que eu posso ter trocas, eu sei que eu posso variar no meu dia. Então, ter essa visão simplista, não, esse alimento aqui é o errado, não é o contexto, é a alimentação do dia inteiro, não foi um dia, não é uma semana, é anos, muitas vezes é anos de exagero que levou a pessoa àquela condição. Então, chegar assim hoje também, tá exacerbado a perca de peso. As pessoas acham que elas têm que perder 10, 20 quilos em um mês. Gente, não existe. 2 quilos é um avanço muito bacana. Você tem que ficar feliz com isso. Cada degrau, né, alcançado, Exato. tem que ter uma... Eu não preciso ter aquela visão de me comparar com a pessoa e achar, não, eu tenho que perder 10. Não, então vamos com calma. Entender, o principal fator é entender que cada processo é único. Eu vou fazer o meu, vou dar pequenos passos e eu vou chegar longe. Eu acho que é isso. E junto com isso, né, a maior questão é que eles pecam muito na questão, de novo, da procrastinação, né? Procrastinação, não se movimentam tanto, não incluem coisas na rotina que, de fato, movimentem o corpo, né? Tudo mais acomodado, tudo... Então, uma coisa leva a outra. Não adianta o fator, né, inicial vai levando aos outros fatores que vão prejudicando esse avanço. É que foi da pergunta inicial, né? Porque hoje a gente pega o carro pra tudo. E eu sempre falo assim, eu posso correr de manhã, fazer academia de noite, mas eu sou sedentária, porque eu trabalho sentada. Sim. É diferente de uma pessoa que trabalha em pé e se movimenta muito, que tem um gasto energético maior. Então a gente tem que ver isso. Procurar caminhar mais, trazer atividades ao ar livre. Isso. Fez aquela atividade 1 horinha ali por dia, 50 minutos da academia, mas e as outras 23 horas do dia? O que você está fazendo? Então, é muito importante olhar para essa questão também. Doutora, e a questão da genética? Tem muitas pessoas que atribuem, não, eu sou obesa por causa da minha genética, que eu tenho na família, ou eu não emagreço por causa da genética. A genética é um dos componentes que, lógico, interfere sim no processo de emagrecimento e principalmente para facilidade de reganho ou de ganho de peso. Mas, logicamente, que isso faz parte do processo individual, como a gente falou. Assim como também uma pessoa que tem 20 anos vai ter um processo de perda de peso ou de ganho de peso diferente de uma de 50 anos, por exemplo, né? Principalmente mulher que tem a questão também hormonal, de menopausa, né? E outros fatores interferem também. Porque você não vai passar um treino para uma pessoa de 20 anos igual para uma pessoa de 50, né? Então, tem que mas respeitar. a base genética em si, lógico, faz diferença no processo de emagrecimento e de ganho de peso, mas tudo isso, ela é ajustável. Eu acho que hoje o principal erro que existe é as pessoas terem essa dificuldade, né? E quererem uma fórmula mágica, né? Ou colocar toda a responsabilidade na medicação, lá na caneta, ou colocar toda a responsabilidade numa dieta restritiva. Na falta de tempo. Ou na falta de Isso é tempo, muito ou só no meu cardio, ou só no cortar o pão, no cortar o carboidrato, né? E não é isso, né? O erro da população em geral, e eu me incluo nisso, é a gente querer uma fórmula mágica, né? E a base do tratamento da obesidade é a mudança do estilo de vida, né? É a integração, é esse tratamento multidisciplinar, né? É essa integração, é uma construção diária, né? Exato. Todos os dias você estar se fazendo saudável na tua vida, com reeducação alimentar, com mudanças, se fazendo mais ativo, né? Não só com academia, como a Luana colocou, né? Se movimentando no teu dia a dia, né? Isso vai tornar esse processo de emagrecimento mais leve, mais natural, mais sustentável. Isso aí, essa é a palavra. E também a questão de que hoje você fala, por exemplo, uma consulta é cara, o personal é caro, buscar médico, fazer exames é caro. Então, assim, quanto custa a tua saúde hoje, né? Então, não é caro. No futuro pode não é caro nem um pouco, você, né? Quanto que você gasta para fazer alguns exames? Quanto que você gasta para comprar alimentos ideais? Não precisa ser os alimentos mais caros, né, Lu? Então, fazer a atividade certa, orientada, vai te demandar muito
menos valor do que se você precisar tomar um medicamento, adquirir uma doença, né? Piorar esse fator obesidade, né? Então, o emagrecimento em si, ele não tem a ver, né? Não tem relação só com o peso, né? Ele tem relação com o equilíbrio do corpo, com essa construção diária, né? Com o paciente estar se colocando diariamente em cuidado, diariamente em atenção, né? Quando ele fizer isso, o corpo dele automaticamente vai entrar em equilíbrio e o emagrecimento deixa de ser uma luta diária e passa a ser uma consequência. Exato. Né? Passa a ser algo leve, né? E deixa de ser uma luta, algo pesado, né? Então assim, resumindo a nossa conversa, eu acho que o tratamento contra a obesidade é literalmente fazer pouco todos os dias, mas fazer todos os dias. De forma contínua. De forma contínua. Acho que tanto para a obesidade quanto para qualquer outra doença, às vezes uma depressão, o exercício físico salva. Exato. Né? Então, é uma construção diária. Ainda são os melhores remédios. Exatamente. Canetas emagrecedoras aqui, não. Não, elas podem ser utilizadas, existir, né? E eu acho que elas são um ótimo avanço, né? A gente não Sim. pode ignorar isso. Mas desde que você faça com acompanhamento multidisciplinar, né? Com os profissionais corretos. Sim. Que você não importe, né? Que você Por favor. compre em locais adequados, né? E que faça com os profissionais, né? Com acompanhamento. Porque assim, né? Nada contra influencers, né? Mas hoje a gente tem profissionais que são... né, que capacitados para tal, né? Então faça com acompanhamento de nutricionista, faça com acompanhamento de personal, faça com acompanhamento de médico, porque senão a chance de você ter um reganho ou ter outras complicações associadas ao uso das canetas emagrecedoras é muito grande, né? Então elas são um benefício, vieram e vêm com certeza para auxiliar muito nesse processo da obesidade, do tratamento. Mas elas não são a base, não são os pilares do emagrecimento, né? Vai ser 50% a medicação, 50% o paciente. Não tem o que fazer. Não, elas não são o resultado Nunca único, vai, E fazer elas tudo vão sozinho. ser ali por eu digo sempre que é para iniciar, né? Dar um start no teu processo inicial, porque pro resto da vida não vai dar para manter caneta emagrecedora, a não ser que você tenha outras patologias associadas que seja para manter realmente, né? As canetas por outras patologias, né? Exato. É isso. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigada. Eu espero que tenha sido para vocês uma conversa tão enriquecedora como foi para mim. Agradeço muito a presença de vocês. Essa conversa foi muito boa. E acredito que quem ficou com alguma dúvida, quiser entrar em contato com a doutora Manuela, a Samanta, A gente né? até vai fazer um lançamento hoje aqui nessa live. Olha então, a gente se uniu, né? Eu, a Lu e a Manu. Então, a gente vai lançar um grupo, uma comunidade no Instagram, não. No WhatsApp, perdão. Isso, no WhatsApp. Que a gente vai tá deixando o link para vocês, né? Para vocês se inscreverem, para vocês entrarem. E que a gente vai ter dicas lá. Tanto para rotina, semanais. É porque o que é o objetivo principal da comunidade é justamente trazer informação de valor de forma clara e objetiva. E profissional. Profissional, que auxilie essas mulheres que estão nesse processo, isso, né? E que buscam saúde, né? Porque como a gente já comentou antes, a gente sabe que hoje tem muita desinformação, então a gente também quer combater essa desinformação e levar de uma forma clara que alguns hábitos podem estar auxiliando muito elas na saúde delas. Como a gente sabe que é algo que é um processo contínuo, a gente sabe que essas pessoas, essas mulheres precisam de um apoio, suporte, né? De um suporte. Então, a gente entende que essa comunidade vai vir muito para fazer essas conexões e esse suporte, não só nosso como profissionais, mas entre elas também como conexão, porque a gente sabe que quando as pessoas se conectam, né, a tendência é de que elas façam uma aderência melhor ao tratamento também da obesidade, né? Se mantenham mais focadas nos treinos, na alimentação, né? Então, E às vezes, porque como a aqui gente ninguém fala, caminha sozinho, né? Nós caminhamos juntos. Ninguém constrói saúde sozinha. É isso aí. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Fiquem de olho na comunidade, no WhatsApp. Entrem no grupo e qualquer dúvida, tenho certeza que elas estão aqui presentes e prontas para auxiliar vocês. Muito obrigada, boa noite. Obrigada. Até a próxima. Tchau.